Levítico capítulo 24. Israel é conservado para o país de Canaã. Há neste breve capítulo muitas coisas que devem interessar a mente espiritual. No capítulo 23 temos visto a história do procedimento de Deus para com Israel, desde a oferta do verdadeiro Cordeiro Pascal até ao repouso e glória do reino milenial. No capítulo que temos agora perante nós temos duas grandes ideias. Primeiro, o testemunho e o memorial das 12 tribos, mantidos continuamente diante de Deus pelo poder do Espírito Santo e pela eficácia do sacerdócio de Cristo, e, segundo, a apostasia de Israel segundo a carne e o consequente juízo divino. E preciso compreender bem a primeira para poder compreender a segunda. O azeite para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão-as porá em ordem perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, estatuto perpétuo é, pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas, perante o Senhor continuamente. Versículos 1 a 4. O azeite puro representa a graça do Espírito Santo, baseada na obra de Cristo, representada por sua vez pelo castiçal de ouro batido. A azeitona era moída para dar o azeite, e o outro era batido para formar o castiçal. Por outras palavras, a graça e luz do Espírito estão baseadas na morte de Cristo e mantidas, com clareza e poder, pelo sacerdócio de Cristo. A lâmpada de ouro espalhava sua luz em todo o recinto do santuário, durante as tristes horas da noite, quando as trevas cobriam toda a nação e todos estavam envolvidos no sono. Em tudo isto temos uma intensa representação da fidelidade de Deus para com o seu povo, qualquer que pudesse ser a sua condição exterior. As trevas e a sonolência podiam estender-se sobre eles, mas a lâmpada devia arder continuamente. O sumo sacerdote tinha a responsabilidade de velar para que a luz do testemunho ardesse durante as horas enfadonhas da noite. Arão as porá em ordem, perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. A conservação desta luz não dependia de Israel, Deus havia ordenado a alguém cujo dever era velar por ela e pô-la em ordem continuamente. A unidade do povo de Israel mais adiante lemos: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos, cada bolo será de 2 dízimas. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso, que será, para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é, ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Versículos 5-9. Não se menciona o fermento nestes pães. Não tenho dúvidas que representam Cristo em imediata relação com as 12 tribos de Israel. Estavam expostos no santuário perante o Senhor, sobre a mesa pura, durante 7 dias, depois dos quais eram alimento para Arão e seus filhos, oferecendo outra figura notável da condição de Israel aos olhos do Senhor, qualquer que fosse o seu aspecto exterior. As 12 tribos estão continuamente diante dele. O memorial jamais pode perecer. Estão colocadas em ordem divina no santuário, cobertas com o incenso fragrante de Cristo, e refletem desde a mesa puros raios resplandecentes da lâmpada de ouro, que brilha, com inalterável brilho, durante as horas mais sombrias da noite moral da nação. Convém certificarmos-nos de que não sacrificamos um juízo são ou verdade divina no altar da fantasia, quando ousamos interpretar deste modo os utensílios místicos do santuário. Em Hebreus 9 temos o ensino de que todas estas coisas eram figuras das coisas que estão no céu, e em Hebreus 10 verso 1 que são a sombra dos bens futuros. Estamos, pois, autorizados para crer que há coisas que estão no céu que correspondem às figuras, que existe uma substância que corresponde à sombra. Numa palavra, estamos autorizados para crer que há nos céus alguma coisa que corresponde às 7 lâmpadas, a mesa pura e os 12 pães.
Isto não é imaginação humana, mas, sim, verdade divina de que a alma se alimenta, em todos os tempos. Que significava o altar de Elias formado por 12 pedras, no Monte Carmelo? Não era nada menos que a expressão da sua fé na verdade que os 12 pães eram figuras ou sombras. Elias cria na unidade indissolúvel da nação mantida perante Deus na estabilidade eterna da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, qualquer que fosse a condição externa da nação. O homem podia procurar em vão a unidade visível das 12 tribos, mas a fé podia sempre ver no recinto sagrado do santuário os 12 pães cobertos com um incenso puro exposto em ordem perfeita sobre a mesa pura, e ainda que tudo fora estivesse envolto em densas trevas, a fé discernia, à luz das 7 lâmpadas de ouro, a mesma verdade fundamental prefigurada, isto é, a unidade indissolúvel das 12 tribos de Israel. Assim era, então, e assim é agora. A noite é escura e triste. Não há, em todo este mundo, um só raio de luz pelo qual a mente humana possa distinguir a unidade das tribos de Israel. Estão dispersas entre as nações e perdidas para a visão do homem. Porém o seu memorial está perante o Senhor. A fé reconhece isto porque sabe que todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Vê no santuário do alto, a luz perfeita do Espírito, as 12 tribos fielmente rememoradas. Escute-se estes nobres assentos da fé, e agora pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. A qual as nossas 12 tribos esperam e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente fostes desobedientes a Deus, mas, agora, alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes, agora, foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. O profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como a da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11 versos 25 e 36. Poderia multiplicar-se as passagens para provar que ainda que Israel esteja sob o juízo de Deus por causa do pecado, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, e que embora o blasfemo seja apedrejado fora do arraial, os 12 pães permanecem intactos dentro do santuário. As vozes dos profetas declaram e as vozes dos apóstolos repetem a gloriosa verdade que todo Israel será salvo, não porque não hajam pecado, mas porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Que os cristãos tenham cuidado com a forma como tratam as promessas feitas aos pais. Se estas promessas forem mal aplicadas ou mal expostas, o nosso sentimento moral da integridade divina e exatidão das Escrituras como um todo será infalivelmente enfraquecido. Se uma parte for menosprezada, também o será outra. Se uma passagem for vagamente interpretada, também o será outra, e assim acontecerá que perdemos a certeza bendita que constitui o fundamento do nosso repouso quanto a tudo que o Senhor tem declarado. Mas diremos mais alguma coisa a este respeito quando analisarmos os últimos capítulos deste livro.